Oi pessoas, tudo bem? Bom, vamos seguir em frente e agora a gente vai discutir as questões que envolvem a anatomia e fisiologia comparada do aparelho digestório. Tá? Bom, em geral, o princípio daquilo que a gente aprende lá no ensino médio ainda e a gente confirma, né, aprofunda na biologia celular, ele extrapola, né, obviamente nas devidas proporções macroscópicas, para o que acontece na nossa digestão, na digestão animal, de uma maneira geral. Tá? Então, o princípio da digestão realizada através de enzimas localizadas lá no interior das lisossomos, né, que se fundem com endossomos de fagossomo, de pinossomo, para fazer o vacúolo digestivo, né, quebrar moléculas maiores e menores, aproveitar os nutrientes e eliminar os resíduos por exocitose, né, por plasmocitose, é o mesmo princípio do que a gente entende. Né? Ingere, tá? Você tem a ação da digestão química através dos sucos digestivos, tá? A absorção dos nutrientes e a eliminação dos resíduos não aproveitáveis. Então o princípio é o mesmo. Tá? Bom, nos seres unicelulares e nos poríferos, tá? Você não vai ter mecanismos efetivamente complexos, tá? Que não sejam de nível celular. Tá? A digestão ela parte de um princípio de que ela é um evento que ocorre dentro das células através da ação de organelas, mesmo em grupos animais mais simplificados. Tá? Bom, os animais que se alimentam de plâncton, detritos, né, resíduos, principalmente no meio aquático, tá? Eles são classificados como animais suspensívoros. Existe uma grande quantidade de variações, mas o princípio é exatamente o mesmo. Você vai ter algum tipo de apêndice, que em geral é móvel, sejam tentáculos, cílios ou flagelos, e essas estruturas, tá, elas se movem ou batem, gerando um sistema de pressão na água que faz com que você direcione o fluxo de água para aquela região. Tá? E naquela região você vai ter um sistema de filtração que vai permitir com que você capture, tá, as partículas suspensas na água. Tá? Sejam plâncton, sejam zooplâncton, sejam detritos. Tá? E em algumas circunstâncias você vai ter a presença de um muco, tá? Uma secreção que vai ter um poder adesivo que vai favorecer a adesão, a aderência dessas partículas suspensas e, consequentemente, depois de aderir, vai conduzir até a estrutura que seja equivalente ao órgão de captura, né? Grosseiramente uma boca. Tá? Então, por exemplo, os lírios do mar, tá? Você tem esse tipo de exemplo. Tá? Então, os animais eles possuem tentáculos com pínulas, tá? Que são projeções em forma de pena, tá? E essa estrutura ela também tem a presença de mucos. Tá? Então, em geral, na hora em que os lírios eles se viram numa posição contra o fluxo decorrente da água. Então, a água passa por os pínulos, tá? e a presença do muco ele vai servir como substância adesiva. E dessa forma, tá, o que é a partícula suspensa que é capturada é conduzida até a porção central da boca e aí, consequentemente, vai entrar no início do tubo digestivo do bicho. No caso dos lamellibranqueados, né, das ostras, como a gente já viu, o sifão inalante ele permite a entrada da água, vai passar pelas brânquias e por diferença de pressão vai sair impulsionado pelo sifão exalante.
né? Aí a gente viu que isso favorece a respiração, né? Na presença aqui nas demibrânquias eu vou ter o sistema contracorrente para fazer a hematose branquial. A gente viu que as gônadas sexuais elas liberam os gametas nessa área aqui também, para que haja a liberação do gameta na água pelo sifão exalante. E o princípio é o mesmo aqui para a entrada de partículas suspensas na água. Tá? A mesma rota, tá, vai passar por aqui e o que é suspenso vai ser filtrado e vai ser lançado na porção de abertura do tubo digestivo do animal. Tá? E os resíduos vão ser eliminados na água, na saída no sifão exalante. Então perceba que é um circuito, um princípio geral com várias funções. Você só tem que aderir características particulares de cada grupo. Tá? As cracas, né, os crustáceos em forma de vulcões, né, eles têm um princípio semelhante ao que a gente viu nos lírios. Né? Então eu tenho tentáculos, tá, com cirros, né, com estruturas semelhantes às pêndulas, só que eles são apenas de um lado. Tá? E mais uma vez, a água passa pelo movimento e aí com o muco, tá, eu tenho a retenção e desse retido eu conduzo para dentro do corpo, tá, para dentro do tubo digestivo. Tá? Muitos peixes, tá, que se alimentam de partículas suspensas, eles fazem alimentação a partir da sucção. Tá? Eu vou ver se eu acho o vídeo, eu provavelmente vou achar e vou colocar na descrição aqui. A maioria dos peixes eles se alimentam por um princípio de sucção, certo? Até aqueles que não se alimentam de partículas suspensas, que se alimentam de outros animais de menor porte. Então, basicamente, ele se aproxima daquilo lá, abre a boca e suga. Ah, então, como ele puxa a água para dentro, igual o mecanismo da respiração que a gente viu, o alimento, né, aquele provavelmente animal, plâncton, o que for, ele vai trazer para dentro do corpo. Tá? Então, aqui não vai importar se é fitoplâncton, se é zooplâncton, se são detritos, o que for. Então, por sucção, o animal suga. Lembra que na hora que você faz isso, ele abre a boca, o opérculo aqui fecha, ou as fendas branquiais vão fechar, aqui, né, no caso seria o osso opercular fecha, e aí entra. Na hora em que entra, na presença das brânquias, nos arcos branquiais, efetivamente, você vai ter a retenção das partículas, tá, suspensas, e consequentemente isso vai ser conduzido da faringe, que é onde as brânquias estão, né, para o esôfago do animal para seguir o processo de digestão. Tá? E aí o princípio de eliminação da água é o mesmo. Então eu fecho a boca aqui, abro o opérculo, pressiono o assoalho e a água vai sair. Né? Ainda tem a vantagem de permitir a realização da hematose, né, branquial. Quando você pensa em baleias, né, que se alimentam de partículas suspensas também, o princípio é muito equivalente. Então você dá uma olhada aqui, ó. Então você tem na região da boca, né, na região que seria equivalente à mandíbula, à maxila, você tem a presença de uma série de barbatanas, tá, que vão formar um ambiente de rede. E aí na hora que o animal abre a boca, está lá no meio do cardume, lá do crio ou de outros crustáceos menores e tudo mais, ele abre a boca e aí a água vai passar. Tá? Os animais que colidirem e ficarem retidos na barbatana ficam na boca. Tá? A água passa. Pois é, fecha a boca e faz o movimento de deglutição. Tá? Só engole. Então você tem estratégias diferentes para um mesmo princípio, que é capturar alimento em suspensão na água. Bom, o princípio do que a gente chama de tubo digestivo, ele surge nos quinidários, né, que são os primeiros animais a terem órgãos, né, e tecidos verdadeiros. Então, aqui a gente tem uma anêmona, então, seja uma anêmona, seja uma água-viva, uma medusa, né, não importa a estrutura, esses animais eles vão ter uma cavidade gastrovascular
que vai permitir com que a gente classifique como sendo um saco digestivo ou um tubo digestivo incompleto, que é aquela estrutura que só tem uma saída, tá? Que vai ser equivalente à boca a um disco oral. Tá? Esses animais, eles representam o surgimento, né, de indivíduos com tubo digestivo, mesmo que seja incompleto, é uma grande vantagem adaptativa, porque nesses grupos você já tem a ocorrência de uma pré-digestão dentro do tubo digestivo. Então começa aquilo que a gente chama de digestão extracelular. Na hora em que o alimento é capturado e conduzido, né, principalmente pelos tentáculos, na cavidade oral, então vai cair na região do saco, né, na cavidade gastrovascular, e ali você vai ter células de superfície, células glandulares, epiteliais, que vão liberar um suco digestivo que vai começar o processo de fragmentação, o processo de digestão. E aí depois isso vai facilitar a absorção, principalmente por fagocitose, e aí você termina com a ação das lisossomos dentro da célula, fazendo uma digestão intracelular. Então, o início, né, da digestão extracelular, ela ocorre a partir desse grupo. Tá? Quando você vai para animais como os plateumintos, eles ainda têm tubo digestivo incompleto, né, também em forma de saco, só uma abertura, mas como são animais que apresentam um corpo achatado, né, dorso-ventralmente, eles têm muita superfície e pouquíssimo volume, uma bela parte do corpo é preenchido por um intestino que se alastra pelo corpo. E esse alastramento de intestino favorece diretamente a capacidade que esses animais vão ter de encher esse tubo digestivo a partir da boca e da faringe. Esses animais eles têm um disco oral localizado no meio do corpo, na porção que seria equivalente à porção ventral. A faringe projeta para fora, captura o alimento, leva para dentro. E isso vai acumulando no intestino, vai enchendo o intestino. E esse intestino desse animal, ele já tem a presença de uma série de sucos digestivos, não muito complexos, mas que favorecem o processo de digestão. Então você vai fragmentando e absorvendo. E aquilo que não vai ser aproveitado, como a gente já viu, vai ser capturado pelo sistema das células flamas, né? Que vai excretar, vai mandar para o meio extracelular através dos poros dorsais. Os primeiros animais a terem o que a gente chama de tubo digestivo completo seriam equivalentes aos nematóides. Então, são bichos que eles têm a boca e têm um ânus. Lembra, no grupo anterior, nos plateumintos, o animal tem boca e ânus, mas o ânus lá é unicamente reprodutor. Aqui não, o ânus ele é um ânus excretor, então ele faz parte do tubo digestivo. E a presença de um tubo digestivo completo favorece significativamente o processo de digestão. Por quê? Que a partir desse grupo, onde o tubo digestivo é completo, preferencialmente a digestão vai ser apenas extracelular. Então, uma boca que captura, conduz a faringe conduz ao resto do tubo. Aí, dependendo do grupo, vai chamar órgãos de estruturas diferentes. Aqui a gente vai chamar só de intestino. Então eu tenho um longo intestino que vai fazer o processo de digestão pela ação de sucos secretados e a absorção. Essa absorção aqui ela vai ser feita a partir apenas da parede do indivíduo. Então o intestino não tem dobras, que aumentariam a superfície de absorção. Então é um intestino com paredes absortivas retas e aquilo que não é absorvido vai ser eliminado pelo ânus. Bom, quando você considera os gastrópodes, como os gastrópodes eles têm a epiderme modificada em manto numa parte do corpo e esse manto ele vai secretar a estrutura que vai formar a concha, alguns animais eles sofreram uma torção no corpo, torção essa de 180 graus, de tal maneira
com que os seus ancestrais eles tinham o tubo digestivo mais ou menos retilíneo, de tal forma com que o ânus ele era posterior, próximo da região da cavidade do manto, onde eu tenho a abertura do ânus e aonde eu tenho a abertura da brânquia, tá? Ou das brânquias. Tá? Bom, então o animal ele tem um grau de exposição maior. Tá? Os indivíduos selecionados com mais sucesso evolutivo para a sobrevivência, eles são aqueles que apresentam um grau de torção maior do corpo, de tal forma com que a cavidade do manto ela está localizada na porção mais anterior, né, do corpo, posterior à região da cabeça. Então eu tenho a abertura do ânus e eu tenho a abertura da estrutura branquial, tá? Ou da estrutura pulmonar, dependendo da forma com que o animal respira. Tá? E dessa maneira eu tenho um grau de exposição, um grau de acesso a predadores ou parasitas reduzido, porque o animal ele já tem razoavelmente um sistema sensorial capaz de visualizar, de detectar possíveis predadores, e o nível de exposição do corpo se torna menor. Bom, quando você compara o tubo digestivo de maneira geral entre animais invertebrados complexos, como insetos, e animais vertebrados, como nós, mamíferos, a gente percebe que, de maneira geral, existem muitas homologias. Então isso é um indicativo de um sucesso adaptativo evolutivo, de tal forma com que as estruturas elas são conservadas ao longo das gerações e contribuem diretamente para a seleção de sobrevivência. Então, você percebe a presença de órgãos de acesso, que são os órgãos de recepção, tá? Então são as peças bucais, tá? As glândulas salivares, então agentes de mastigação, de captura, de umidificação do alimento. Você vai ter em seguida uma estrutura de condução caracterizada pelo esôfago, faringe-esôfago, por exemplo. Aí você vai ter a estrutura de armazenamento e um início de uma digestão mais complexa com suco, apesar de já haver glândulas salivares na região da boca. Então, no nosso caso, em vertebrados, a gente vai chamar isso de estômago. Certo? Lembra que a gente viu na aula passada que o estômago basicamente ele mais armazena do que digere, né? A digestão do negócio todo pesado fica mais para o intestino na porção do duodeno. Tá? Em aves você vai ter, em insetos você vai ter esse estômago nomeado como papo, né? Mais efetivamente como uma estrutura de armazenamento. Em aves também, em insetos, você vai ter uma estrutura relacionada à moagem, à trituração. Lembra das aves lá na hora em que a galinha não sabe distinguir o que é pedra e o que é milho. Não, ela sabe sim, certo? Ela ingere aquilo ali para armazenar aquelas pedrinhas, aquelas pequenas rochas na sua moela, e a moela, como ela tem uma grande camada de musculatura lisa, na hora em que ela bate, colide para fazer a fragmentação mecânica da coisa, as pedrinhas aumentam o atrito e facilitam ainda mais a trituração, ainda mais animais que têm alimentos sólidos bem desidratados, né, que são muito duros. Em insetos, o equivalente a isso é o proventrículo. E depois começa a parte pesada da coisa, né, que é o intestino delgado ou o intestino médio, que é onde você vai ter efetivamente a digestão pesada por um monte de sucos digestivos e o início do processo de absorção dos nutrientes. E lá no final, onde você tem o intestino grosso ou o intestino posterior, é onde você vai ter o processo de reabsorção de água, certo? Que consequentemente vai fazer com que haja uma solidificação dos resíduos, formando as fezes, que vão ser eliminadas a partir do ânus ou da cloaca. Então perceba que as estruturas elas são claramente conservadas.
Bom, então quando você se alimenta de alimentos que são sólidos ou que você precisa comer em grandes quantidades, tá? Dependendo da característica do animal, você vai perceber pequenas variações a partir de estruturas originalmente iguais. Tá? Então você vai ver que, dependendo do animal, o lábio, a mandíbula, a maxila, a hipofaringe, elas vão ser modificadas, obviamente em consequência do mecanismo de seleção dos grupos ancestrais, para indivíduos mais bem adaptados ao consumo daquele tipo de alimento. Tá? Então a gente percebe isso muito claramente em insetos. Então, insetos, você vai ter insetos que são predadores, né? Vai grosseiramente chamar de carnívoros. Você vai ter insetos que são insetos que têm um aparelho picador-sugador, que perfura e suga depois. Você vai ter aqueles que têm um aparelho lambedor, tá? E você vai ter aqueles que têm um aparelho generalista. Tá? Então, de certa forma, a origem embrionária dessas estruturas é a mesma, certo? Então você tem que essas estruturas elas são homólogas, só que funcionalmente elas servem para coisas diferentes, porque os animais têm nichos ecológicos diferentes. Tá? Bom, quando você pensa, por exemplo, nos gastrópodes, que se alimentam de partículas sólidas, você deve lembrar que lá dentro da região da boca dele, tá, em cima do que seria equivalente à língua, tá, existe uma estrutura com dentículos, que forma a chamada rádula, certo? Essa rádula ela está associada a uma musculatura que faz o processo de retração e protração. Lembra, protrar é empurrar para frente e retrar é para trás. Então essa musculatura ela vai funcionar como uma forma de empurrar a rádula para frente, para trás, como se você estivesse raspando o alimento. E na hora que você raspa, você tritura. E na hora que você tritura, você facilita a fragmentação mecânica da coisa, e isso vai fazer com que na hora em que esses alimentos cheguem lá no estômago, ou no caso aqui deles, no intestino, vai favorecer a ação das enzimas dos sucos digestivos. Lembra, quanto mais fragmentado, mais facilmente as enzimas vão entrar em contato com uma maior superfície de alimentos a serem digeridos. Bichos como os ouriços do mar, né, as estrelas do mar, elas apresentam na região da boca uma especialização que é a chamada lanterna de Aristóteles, que vai funcionar como se fosse aquela grua, que a gente usa lá para perder dinheiro naquelas máquinas de pegar ursinho, de pegar coisa lá. Então a estrutura ela apresenta dentes e alvéolos, e mais uma vez eu tenho músculos retratores e protratores. Então na hora em que o alimento, a presa, passa por aqui de baixo, o animal abre a boca e a musculatura protratora projeta para fora. Capturou, fecha a boca, fecha os alvéolos da estrutura dentiolar, e a musculatura retratora recolhe. Na hora que recolhe, traz para dentro a peça e joga o alimento no esôfago. Assim como a gente viu nos insetos agora há pouco, as aves, elas representam um belo de um modelo de animais que apresentam especialização na região do bico, de acordo com a característica do alimento que esses animais vão capturar. Então o corvo tem um exemplo de bico generalista, e aí você tem as variações. O cardial, ele é um cara que se alimenta de sementes, mas ele precisa quebrar. Então você nota que a estrutura superior ela é mais robusta, certo?
Tá? O flamingo ele se alimenta principalmente de animais que estão no lodo. Então ele tem um bico voltado para baixo, de tal forma com que ele abre a boca, captura, e na hora em que ele levanta a cabeça para fora da água, o lodo escorre, porque está fechada, o lodo vai escorrer e os alimentos lá, os animaizinhos e tudo mais vão ficar retidos para poder ser engolidos. Então a arara tem um bico muito semelhante ao do cardeal, só que com uma potência maior. Então, quebrador de frutos duros, você nota que a estrutura é mais rija. Pelicano, rede de pesca. O maçarico pernilongo, alongado para capturar em cavidades, colocar dentro de troncos. A bigotinga, fisgador de peixes, e a águia, um dilacerador de carnes. Você nota que a estrutura ela é rija e pontiaguda, né, para penetrar na superfície e dilacerar. Então, esses animais não têm dentes, eles não vão mastigar, certo? Mas você tem que alguns deles têm a capacidade de quebrar as coisas para engolir inteiro. Então, como engole inteiro, o alimento ele chega em blocos, chega em pedaços grandes dentro do início da estrutura de armazenamento após o esôfago, que é o papo. Por isso que o papo, como a gente viu agora há pouco, ele facilita o processo de umedecimento. E conforme vai umidificando o alimento, vai ficando mais fácil dele ser quebrado, fragmentado. Então o modelo dos tendilhões do Darwin, ele explica muito claramente esse mecanismo que a gente viu na variação dos grupos gerais das aves, do grupo dos insetos, e que também vai explicar como que ocorreu a irradiação evolutiva, a irradiação adaptativa de mamíferos a partir de um mamífero ancestral generalista. Então, você tem uma relação evolutiva forte entre os indivíduos, mas que possuem padrões de bicos diferentes, selecionados de acordo com o tipo de alimento disponível naquelas ilhas em que eles ficaram retidos a partir da fragmentação da formação do arquipélago. Então, olha aí, em mamíferos você tem esse mecanismo. O mamífero ancestral, assim como lá no tentilhão você tinha um bico generalista, aqui você tem um mamífero insetívoro, né, de dentição generalista. Só que a irradiação adaptativa, lembra a população migrando para ambientes diferentes, em subpopulações, e aí ambientes diferentes você tem mecanismos de seleção diferentes, redução de parceiros reprodutivos, reduzindo a população a subpopulações, e consequentemente você vai selecionando os indivíduos mais bem adaptados com aquelas variações que são mais favoráveis. E aí você vai ter todo esse padrão que a gente encontra em mamíferos, que só não é mais versátil do que a variação de aves e a variação de insetos. Então você vai ter, em mamíferos que são carnívoros, você vai ter um padrão de dentição em que a quantidade, o tamanho dos dentes caninos e a quantidade de dentes carniceiros, né, que são dentes mais pontiagudos, ela vai ser maior para que haja um processo de dilaceração dos dentes, certo? Quando você vai para os herbívoros, como o caso dos roedores, ou de pastadores, você vai ter um padrão de dentição diferente. Então, primeira coisa, você precisa de dentes molares, de dentes incisivos, que são aqueles lá da frente, né, os atacantes, que sejam favoráveis ao processo de cortar, para você tirar lá arrancar as folhas e por aí vai indo. Então, nos roedores, você vai ter a presença de incisivos, principalmente os superiores, que vão ser favoráveis a raspar, e no caso dos pastadores, como o boi, a vaca e tudo mais, você vai ter que ele só vai ter os incisivos de baixo, certo? Os localizados na mandíbula, em cima não, porque
quê? Porque não são funcionais. Só os de baixo já são suficientes pelo movimento do corpo e o movimento de mastigação para raspar. E aí? Depois que você joga isso dentro da cavidade oral, existe uma distância física entre os incisivos e os próximos dentes, que vão ser os premolares. Perceba que eu não tenho canino aqui, não tenho que perfurar. E aí a presença de dentes premolares e molares em grande quantidade, em geral, favorece o processo de mastigação. Eu estou me alimentando de folhagem em geral, certo? E essa folhagem é rica em celulose. Essa celulose precisa ser altamente fragmentada, embora não seja digerida, para facilitar o acesso aos nutrientes ao longo do resto do tubo digestivo. Então você nota que eu vou ter prevalentemente uma grande quantidade de dentes mastigadores e existe uma distância física entre os incisivos e esses dentes, e isso é o que a gente chama de diastema, tá? É um intervalo. Quando você vai para os frugívoros, você tem a presença de dentes mais robustos, né, para fazer a trituração de alimentos, né, de frutos duros. Animais como o tamanduá, que são uma variação de bichos insetívoros, né, eles não vão ter dente. Por quê? Porque se alimentam de insetos muito pequenos e têm uma língua muito eficaz para o processo de captura. Então usa a língua para capturar e conduz direto para o movimento de deglutir depois. Os onívoros, que é onde a gente se encaixa, apresentam um padrão de dentição variada. Então tem incisivo, tem canino, mas menos eficaz, obviamente, do que dos carnívoros. E tem dentes molares e premolares, para que haja um processo de mastigação plena de tudo quanto é tipo de alimento, porque a variação é grande. E piscívoros, né, que são comedores de plâncton e tudo mais, vão apresentar uma quantidade enorme de dentes para facilitar o processo de captura. Então perceba, a partir de um mecanismo de radiação adaptativa, você tem um mecanismo ao longo de milhares de gerações de seleção de caracteres, de acordo com os princípios gerais do darwinismo e do neodarwinismo. Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, essa serpente aqui, a Dasypeltis, ela ingere alimentos sólidos, rígidos, geralmente ovos, só que, apesar dela ter dentes que na realidade são peçonhas, são estruturas de captura, ela não consegue quebrar a casca, efetivamente. Então o que acontece? Primeira coisa, ela apresenta uma capacidade de abertura da boca muito grande, que faz com que haja uma flexibilidade na mandíbula. Por quê? Porque, em geral, a mandíbula ela é dividida em duas. Não tem uma mandíbula como a gente. Na região mediana é separada. Então, ela consegue mover uma mandíbula esquerda e depois a direita para fazer o movimento de acomodar. Deve ser difícil engolir coisa grande se você não tem mão para facilitar o processo. Então, ela faz esse movimento de deslocamento e engole. Na hora que ela engole, obviamente, o tubo, né, na faringe e no esôfago é extremamente flexível, e conforme vai passando ao longo do corpo, as vértebras que estão na região dorsal, elas apresentam espinhos. E conforme o movimento peristáltico vai empurrando o ovo, né, o bolo alimentar ainda inteiro ao longo do tubo, isso vai gerando atrito e o ovo vai rachando, quebrando, até que ele se rompe. E aí libera o conteúdo de dentro para ocorrer a digestão a partir dos sucos digestivos. Então perceba que são estratégias diferentes. Então aqui você tem um exemplo de uma lampreia, que é um bicho que é um parasita. Então ele vai se alimentar principalmente do sangue de peixes, certo? Então o que você tem aqui? É um bicho que apresenta uma boca com uma grande quantidade de dentículos,
Tá? E na região da língua tem mais dente ainda. Então, para facilitar o movimento de sucção, o animal se prende na superfície do corpo do hospedeiro e perceba, ele faz uma torção no corpo semelhante a um nó, tá? De tal forma com que na hora em que ele faz o movimento de tração, essa torção aumenta a potência e, consequentemente, aumenta a capacidade de sucção, certo? Então, consegue sugar mais sangue. Alguns animais, como tubarões carnívoros, né, que são uma maioria, eles apresentam uma característica interessante, que é o fato de serem animais com esqueleto cartilaginoso, eles conseguem ter múltiplas decíduas. Tá? Então a região da boca do animal, ela tem vários dentes. Tá? E esses dentes, eles vão sendo renovados constantemente. Então, ao invés de você ter uma fileira de dente na boca, o animal tem várias fileiras dentárias. Enquanto que os dentes mais velhos, que são os mais pontiagudos, né, que estão mais localizados na região próxima do lábio, migrando para fora, eles são os mais velhos e mais desgastados. Em algum momento eles vão ser descartados e eliminados. Então o animal ele tem fileiras enormes de dentes que vão constantemente sendo renovados e substituídos, tá? Pela característica da predação. E, obviamente, como são animais carnívoros, você vai ter a característica de serem dentes tipicamente caninos, né? Tudo pontiagudo para perfurar e dilacerar. Bom, animais como as aranhas e os escorpiões, eles têm a característica de serem predadores, se alimentarem de coisas grandes, muito maior do que cabe em sua boca. E como não tem dente, isso vai dificultar o processo de digestão inicial. Então o que você tem? Na região da boca, você lembra, na região anterior do corpo você tem as quelíceras, tá? Que são estruturas que em geral estão associadas à glândula de veneno, então aonde você vai ter a presença da liberação da peçonha. Então esse animal ele captura a presa, tá? Pode utilizar a sua teia para isso, ou no caso de um escorpião vai utilizar o aguilhão lá do ferrão localizado na região do abdômen, tá? E isso pode favorecer ou subjugar a presa, ou mata ou paralisa o animal. Tá? Na hora em que isso acontece, o animal está lá morto ou paralisado, e aí começa o fenômeno de regurgitação de suco digestivos. Resumindo, o animal vai vomitar, vai fazer a êmese do suco digestivo. Esse suco ele tende a ser um pouco ácido e ter uma quantidade razoável de enzimas. Bom, essas enzimas elas vão facilitar o processo de digestão do animal, como eles em geral se alimentam de insetos. Então precisa digerir o exoesqueleto do animal e isso vai formar uma sopa, uma seiva. E depois que isso está formado, o animal consegue sugar essa sopa. Sugar essa sopa, por quê? Porque não tem dentes para mastigar e a boca tem uma limitação na movimentação da estrutura anterior. Então eu sugo e faço o resto da digestão dentro do tubo digestivo. Então esse é um exemplo de animal que vai utilizar mecanismos de paralisação da presa e tudo mais, e vai começar a digestão fora do corpo. Vai fazer uma digestão extracorpórea e depois vai finalizar a digestão extracelular ao longo do tubo digestivo. Tá? Outros animais que utilizam peçonha, são algumas serpentes, e esse padrão de eliminação de peçonha ela vai ser semelhante ao que a gente viu agora em aracnídeos, tá? Então você tem a glândula
produtora de peçonha, que injeta esse veneno na região da presa. Tá? E aí você vai ter padrões de mordedura diferentes, tá? De acordo com a localização da peçonha do animal. Tá? Então aqui a gente nota um padrão dentário. Então, por exemplo, serpentes áglifas são aquelas que apresentam todas dentes iguais. Então, o padrão de perfuração é tudo do mesmo tamanho, não tem presença de glândula de peçonha, então não tem veneno. As opistóglifas são aquelas que apresentam a presa, né, de peçonha no fundo da boca, certo? Então, na hora em que ela morde o animal, a presa, geralmente, né, mordem animais de menor porte, a injeção de veneno está na região posterior. Tá? As proteróglifas são aquelas que apresentam um padrão de dentição semelhante às áglifas, mas o dente mais anterior é aquele dente que tem a presença da presa de lançar peçonha. E as solenóglifas são aquelas que apresentam a glândula de peçonha mais desenvolvida, localizada na porção anterior do corpo, da boca, tá? E os outros dentes eles são menos desenvolvidos, tá? A toxina ela é muito eficaz. Bom, nos animais que têm celoma, claro, né, a partir principalmente dos anelídeos, né, das minhocas, o desenvolvimento da musculatura lisa, né, ela facilita o processo de empurrar o bolo alimentar ao longo do tubo e, ao mesmo tempo, não faz só o processo de empurrar, favorece também o mecanismo de mistura desse bolo alimentar com esse monte de sucos digestivos que vão encontrar. O suco, né, como ele é muito hidratado, vai umidificando o alimento. A colisão favorece o processo de segmentação e, consequentemente, você vai ter a presença de maior quantidade de superfícies para a ação das enzimas que vão fazer a digestão mecânica. Tá? Então, a partir dos animais celomados, você vai ter essa musculatura lisa, né, que a gente viu circular, longitudinal, em algumas porções oblíqua, favorecendo esse processo de impulsionar. Tá? Nos animais que têm um tubo digestivo ou saco digestivo, mas que não são celomados, tá? Como os plateumintos, os nematóides e tudo mais, eles não têm essa musculatura. Fazendo grande potência, tem uma musculatura mais simples e o movimento é feito através de cílios. Bom, como a gente viu, em aves e em alguns insetos, após e também aqui em anelídeos, após o alimento ser engolido, né, ele vai descer pelo esôfago e vai chegar num ponto inicial de dilatação do esôfago, que é o papo, certo? Bom, esse papo ele vai favorecer o processo de armazenamento, tem uma função semelhante ao nosso estômago, tá? E umidificação, e vai realizar também uma pré-fermentação. Então tudo isso vai favorecer, vai facilitar o processo de digestão química e mecânica que vem a ser realizada depois, tá? A moela, que você também vai encontrar nesses bichos, elas têm como característica apresentar uma camada muito espessa de musculatura, e dentro da moela você encontra resíduos sólidos que facilitam o processo de atrito e de laceração e de fragmentação do bolo alimentar. Em aves e em minhocas, em geral, esses animais eles ingerem areia, ingerem pedrinhas, que ficam lá acumuladas nessa região e vão facilitando o processo de dilaceração. Obviamente, de tempos em tempos, isso vai fragmentando, desgastando, o animal vai perdendo e ele vai ingerindo de novo. Em insetos e em crustáceos, a própria estrutura muscular ela tem na porção interna elevações, semelhantes a dentículos, nessa região da moela, que vai favorecer o processo de fragmentação mecânica.
Tá? Eu falei para vocês que os primeiros animais a terem tubo completo, que são os pseudocelomados equivalentes aos nematóides, eles têm um tubo digestivo longo, mas sem dobras, inteiros. Os primeiros animais eucelomados a possuírem dobras são, de novo, os anelídeos. E essa dobra é uma dobra única. Tá? É a primeira vilosidade intestinal, tá? Que é o que a gente vai chamar de tiflossole. Tá? Então, o primórdio o aumento da superfície de absorção do intestino se dá através desta dobra. Tá? Então, perceba, no nosso caso, o nosso intestino delgado, na porção principalmente do jejum, a gente viu que tem dobras, sobredobras e microvilosidade nas células, certo? A origem evolutiva daquilo lá vem daqui. Tá? Então, como a gente pode visualizar aqui, ó, a presença das dobras, dos vilos, né, eles aumentam muito a superfície de absorção e isso faz com que animais, principalmente vertebrados terrestres, em especial aves e mamíferos, tenham muitas dobras para aumentar significativamente a superfície de absorção de nutrientes. Tá? No caso de tubarões, por exemplo, você vai ter uma estrutura um pouco diferenciada. Tá? Como a maioria são animais predadores, tá? Esses animais aqui eles apresentam um tubo digestivo mais diminuto, né? Mais reduzido. Tá? E se você é um predador voraz, você precisa passar uma boa parte do tempo em que você está acordado procurando alimento, caçando. Tá? E quando você come, como você gasta muita energia na caça e na digestão, o seu tubo digestivo não pode ficar cheio por muito tempo, porque senão você fica pesado, você perde agilidade e isso pode gerar ineficácia na sua sobrevivência. Então esses animais aqui, eles vão apresentar na região do intestino, na área que vai acontecer a absorção, dobras especializadas, que são as chamadas valvas ou válvulas espirais. Então, é como se fosse, muito grosseiramente falando, né, um parafuso localizado dentro da estrutura do intestino. Tá? Então, na hora em que o bolo alimentar aqui, ele vai passando nessa região, a superfície de absorção ela é muito potencializada, o processo ele ocorre numa velocidade mais alta se for comparado com o de outros animais e, consequentemente, eu absorvo os nutrientes mais rápido e esvazio pela cloaca mais rápido também. Certo? Então, essa válvula ela facilita o processo de digestão. O animal digere mais rápido, absorve mais rápido e elimina as fezes mais rápido, tornando o corpo mais, aspas, leve de novo e que facilite a natação e a caça. E para a gente terminar, nos mamíferos nós vamos ter algumas variações. Então, por exemplo, olha, se você é um animal insetívoro, tá? Os animais insetívoros eles vão se alimentar especificamente de produtos muito ricos em proteínas. Tá? Então, nesses animais, o tubo digestivo ele vai apresentar um intestino mais curto, certo? E não vai ter a presença dos secos. Os secos são estruturas onde você vai ter a presença de micro-organismos, principalmente bactérias, que vão facilitar o processo de fermentação e aproveitamento de nutrientes, certo? Isso. Tá? Então, olha, é um aparelho mais simplificado. Quando você vai para herbívoros não ruminantes, como os lagomorfos, né, como o caso de um coelho, de uma lebre, tá? Esses animais eles vão ter um estômago simples, certo? Com uma cavidade, tudo. Tá? O intestino ele vai ser grande e entre o final do intestino delgado e o início do intestino grosso, você vai ter um seco bem desenvolvido. Esse seco aqui, ele é a estrutura que vai ser responsável, como eu falei agora há pouco, por fazer uma nova fermentação, tá? E que vai potencializar a
produção de nutrientes e a absorção. Tá? Nos secos, você tem a presença de alguns micro-organismos, de novo, principalmente bactérias, que têm a capacidade de utilizar resíduos que seriam eliminados aqui, como amônia, como ureia, e produzir aminoácidos. Tá? Então, o que acontece? Acontece que no final do dia, durante a noite principalmente, quando esse animal defeca, tá? Existem diferenças entre fezes, que são mais sólidas, e os secótrofos, tá? Que são estruturas semelhantes às fezes, mas que são arredondadinhas, né? Mais umidificadas. Aí o que o animal vai? Ele vai lá e pega o secótrofo e come ele de volta. Na hora em que ele ingere ele de volta, aqueles nutrientes vão ser absorvidos pelo intestino delgado, certo? Tá? Então o animal não está comendo cocô. Tá? Animal que come cocô é coprófago, é outra coisa que a gente vê principalmente em alguns insetos, certo? Aqui é o animal que é secótrofo, está se alimentando do seco, do resíduo pós-fermentação, que tende a ser rico em determinados nutrientes, tá? E principalmente os nutrientes do tipo aminoácidos. E quando você pensa num mamífero que é carnívoro, tá? Olha, está até latindo um mamífero carnívoro aqui. Tá? Ele vai ter um tubo digestivo mais curto, tá? Com o intestino mais reduzido, tá? Estrutura de absorção, tá? E o seco pouco desenvolvido. Um seco não é atrofiado, que nem o nosso, né? Tá danado aqui a latida. Tá? E, de novo, é o mesmo princípio do que a gente enxerga nos, que eu falei agora há pouco, nos tubarões. Animais que são carnívoros têm que caçar. Tá? Então eles não podem estar com um tubo digestivo cheio, porque isso pesa. Lembra você depois da feijoada, depois da churrascada, né? Ninguém quer fazer nada, só quer uma rede, eu só quero deitar. Então aqui o tubo digestivo ele tem que ser esvaziado rapidamente, tá? E aproveitar os nutrientes de maneira mais eficaz. Diferentemente de quando você vai para um ruminante. No ruminante, a gente tem a clássica estrutura de um estômago com 4 variações, 4 câmaras, né, onde eu tenho a pré-fermentação no primeiro estômago, né, no rumen. Aí o animal, depois que faz essa pré-fermentação, regurgita, né, volta para a boca, mastiga de novo, engole de novo, para que haja efetivamente um processo secundário de digestão química, principalmente na região do abomaço, no quarto estômago. Aí depois que fez toda essa digestão, processo que é extremamente lento e ocorre praticamente o dia inteiro, ao longo do dia, porque a gente vê ruminante está comendo o tempo todo, o alimento cai no intestino delgado, onde você vai ter o final da digestão química e uma absorção gigantesca. Tá? Então o estômago joga no intestino delgado e no jejum é muito longo. Tá? Então absorve, 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 absorve. E ao mesmo tempo, no final do intestino delgado e início do intestino grosso, você vai ter um seco bastante desenvolvido para fazer mais fermentação e facilitar uma absorção final de nutrientes. Certo? Depois disso, essa absorção ocorre na alça, tá? E aí eu jogo aquilo que não vai ser aproveitado na região do intestino grosso, que vai eliminar o resíduo através das fezes. Tá? Esses animais aqui não têm eliminação de fezes com secótrofos, como a gente viu nos lagomorfos agora há pouco. Tá? Mas o seco aqui facilita e favorece o processo de reabsorção, tá, de nutrientes, de aproveitamento de estruturas. Tá? Mas ainda assim você já deve ter visto que as fezes desses animais, né, que a gente chama de estrume e tudo mais, eles ainda assim apresentam resíduos sólidos claramente visíveis,
como a presença de resíduos de folhas e tudo mais, uma vez que é importante lembrar que a natureza do alimento deles é rico em estruturas fibrosas e em presença de celulose. Tá? Então lembra que nenhum mamífero é capaz de digerir celulose. Tá? Essa digestão vai se dar através dos micro-organismos que você tem no rumen e no seco. Tá bom? Bom, então essas foram as nossas considerações sobre o aparelho digestório numa análise comparada. A partir da próxima aula a gente começa a discutir o sistema nervoso. E aí o negócio vai ser longo, porque tem muitas informações e no final das contas é ele que orquestra o funcionamento do corpo todo. Tá bom? Então a gente se vê lá. Fiquem bem, um abraço.